Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e chegamos finalmente aí à nossa última aula do CTB. O CTB tem mais de 341 artigos, porque nós temos vários artigos que foram agregados ao CTB ao longo do tempo, né? E chegamos ao fim dessa caminhada. Nesta aula, nós iremos abordar as disposições finais e as disposições transitórias do CTB, né? Código de Trânsito Brasileiro. Rapaz, olha aí, 341 artigos. Este curso nós batemos artigo por artigo do CTB. Pode ter certeza absoluta, se na sua prova consta CTB, você pode ter aí uma tranquilidade enorme do que o seguinte, você vai ter uma tranquilidade enorme aí, que com certeza aí quase todas as questões da sua prova, independentemente do concurso, estarão nas nossas aulas, ok? Então vamos lá, disposições finais e transitórias. O CTB, essa lei, ela foi toda ela organizada em capítulos, e esse aqui é o capítulo final, né? Esse capítulo de disposições finais, transitórias, né? O que é uma disposição transitória? Para os órgãos, a administração pública e a sociedade, claro que se adequarem a essa norma. Finais são dispositivos aí de finalização do CTB. Exemplo, leilão, né? Vamos lá. O Poder Executivo promoverá a nomeação de membros do CONTRAN num prazo de 60 dias da data da publicação deste código, ou seja, uma regra de transição. Porque antes do CTB, nós tínhamos um outro órgão normativo, né, semelhante ao CONTRAN. Isso aqui é uma outra realidade jurídica. Então, isso aqui é o exemplo de uma disposições transitórias, né? 340 e 314. O CONTRAN tem um prazo de 240 dias a partir da publicação deste código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e assegurar a proteção de pedestres, né? Ou seja, com o CTB, nós temos aqui um novo regime jurídico de trânsito, né? Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN existentes até a data da publicação deste código continuam em vigor naquilo em que não conflitarem com ele, né? Ou seja, nós temos ainda algumas resoluções até hoje, né? Passados aí mais de 20 anos do CTB, mais de 20 anos, já temos algumas resoluções ainda antes do CTB que estão em vigor, alguns dispositivos dessas resoluções. Ou seja, o código sabiamente não veio revogando todas as resoluções anteriores, né? Só que passados esse tempo todo, você pode ter certeza que as resoluções do CONTRAN aí não matizam 99,9% aí das regras de trânsito. 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias, contados da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e educação de trânsito, a fim de atender o disposto neste artigo, né? Nós sabemos que nós temos educação e segurança para o trânsito, temos o que? Formações continuadas, então cabe aí ao Ministério da Educação, mediante proposta do CONTRAN, fazer essa ementa de currículo, né? 216, vem comigo aqui, ó. O prazo de notificação previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 281. Prof, o que trata o 251? 251 trata do julgamento, né, das infrações, está lá, do processo administrativo. E aí, professor? Lá diz o seguinte, o parágrafo único, ele fala o quê? Ele fala das hipóteses de arquivamento. E uma hipótese de arquivamento é o seguinte, quando, né, o suposto infrator não foi notificado num prazo de 30 dias, da data da infração, do cometimento, a infração deverá ser arquivada pela autoridade competente, né? Só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei, né? Claro que esse dispositivo também já está em vigor aí, dado aí passados aí todos esses anos aí do CTB, né? 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até 1 ano para a adaptação dos veículos de condução escolares e de aprendizagem às normas do inciso 3º do artigo 136. O artigo 136 é o artigo da condução escolar, e lá diz o que? As regras para trabalhar com isso, né, com essa categoria. E 154 trata o quê? Da habilitação. A habilitação específica para quem vem trabalhar com escolares, né?
tem categoria D, 21 anos e assim por diante. Então ele deu um prazo aí de 1 ano para se adaptar à nova regra para conduzir aí escolares, né? Artigo 318 foi vetado, artigo 319, enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto do artigo 92 do CTB de 68, né? Então tá aí uma regra de transição aí. Bacana? Ok, né? Vamos lá, né? 319A. Ele fala o quê? Da correção dos valores da multa, né? Os valores de multa constantes deste código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite de variação do Índice Nacional de Preço, IPCA, no exercício anterior. Ou seja, o CTB aí ele trouxe o quê? Ele trouxe um índice de reajustamento das multas, né, em relação ao exercício anterior. Ok, né? Os novos valores decorrentes do disposto do CAPT serão divulgados pelo CONTRAN com no mínimo 90 dias de antecedência para sua aplicação. Ou seja, por exemplo, em 2016 nós tivemos o quê? A alteração do valor da multa, né? Tivemos a alteração do valor da multa e o que aconteceu? Para entrar em vigor os novos valores, aguardamos aí 90 dias para fazer valer. Isso que diz o parágrafo único do 319A. 320. Ele fala da receita. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, né? Professor, então é o seguinte, né? Qual que é o trabalho do artigo 320? O trabalho do artigo 320 é destinar o quê? O valor da arrecadação das multas de trânsito, né? Ó, das multas de trânsito, né? Então, as multas de trânsito podem ser aplicados os valores, né? Ó, em sinalização, engenharia de tráfego, ó, campo, né? Policiamento, fiscalização e educação para o trânsito. Então, o valor das multas são destinados a essa exclusividade. E aí, professor, agora os parágrafos vão detalhar aí os percentuais. Por exemplo, né? 5% do valor das multas, ó, vem comigo, ó. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta do Fundo do Âmbito Nacional, FUNSET, né, destinado à segurança e educação para o trânsito. Então, 5% de todas as multas vão para o FUNSET, né? Professor, parágrafo 2º. O órgão responsável deverá publicar anualmente na rede mundial de computadores e internet dados sobre a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito e a sua destinação, né? Então aí nós temos aí esse órgão, entre eles nós temos aí o Denatran, que faz a gestão dessas informações aí, em especial do FUNSET, né? 5%, né? Ok, né? Vem comigo. 220A, né? Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio de compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito, ok? Então está possibilitando aí que possam fazer convênios em geral, né? 323, né? Porque o 322 ele foi o quê? Ele foi revogado, né? O CONTRAN, em 180 dias, fixará metodologia de aferição de peso, tá? Peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, né? Sendo, durante este período, suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso 5 do artigo 231. Professor, inciso 5 do artigo 231. Esse cara aqui trata o quê? Excesso, né? Excesso de quê? De peso, tá? Ah, professor, então esse aqui é aquele lá da multa média, que tem a fração de cada 200 quilos? Exatamente, tá aí, né? Eu vou ler de novo esse cara aqui, tem muitos detalhes aqui nesse comando aqui. Aplicando-se a penalidade de 20 UFIRs a cada 200 kg ou fração de excesso, né? Então, antes, gente, né, da lei de 2016, que atualizou os valores das multas, né, ela era o quê? Em UFIR, né? Excesso de peso. Agora não, agora é em reais. Que incluiu lá, né, aquela tabela de até 600 quilos, de 601 a 1.000, de 1.000 a 3.000, de 3.000 a 5.000 e acima de 5.000, né? Tá lá, né? Vamos lá. Em 180 dias, fixará a metodologia de aferição. Já foi feito? Sim.
De peso de veículos. Qual que é a resolução de peso de veículos? 210 e 211, ok? Estabelecendo percentual de tolerância. Qual que é o percentual de tolerância? É de 5 ou 10%, né? Está na resolução 258, está tudo gravado, né? Sendo durante esse período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso 5 do artigo 231, né? Bacana, né? Tranquilo, né? A fração continua por 200 kg, né? Os limites de tolerância a que refere este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles estabelecidos pela lei tal, né, de 85, né? É claro que esse dispositivo aqui não tem mais vigor, porque nós já temos a resolução 258, que é 5 e 10, né? 5 para peso bruto ou combinado, tá? Claro, ambos os casos em balança, e 10% para peso em eixo, né? 325. As repartições de trânsito conservarão por no mínimo 5 anos, né, os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e os autos de infração de trânsito. Ou seja, essa aqui é típica uma disposição final do código, né? Então ele está atribuindo aí um valor de guarda de 5 anos desses documentos. Professor, para que isso, né? Para ele, esse trânsito sempre é objeto aí, ele é sempre vítima de muitos crimes de trânsito, então ele quer ter a memória de guardar esses documentos em até 5 anos, né? Parágrafo 1º. Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados por meio digital, desde que assegurada a autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, neste caso, a guarda física. Ou seja, o código aqui já em vanguarda, né? Está sempre em vanguarda aí, e trazendo a possibilidade desses autos serem eletrônicos, né? Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará a geração e tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições desse código, né? Olha aí a ação da arquivologia, né? Na hipótese prevista dos parágrafos 1º e 2º, ou seja, eletrônico, né, internet, o sistema deverá ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integralidade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, né? É um órgão aí certificador de chaves aí criptografadas que nós temos no Brasil, né? Ok, então 5 anos que a guarda aí geral desse documento é o trabalho do artigo 325. 326, curto, né? É um artigo que trata o quê? Da Semana Nacional de Trânsito, né? Uma semana de conscientização. E coincide com o quê? Com a data da publicação do trânsito. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro, né? Dificilmente isso pode cair na prova, mas se cair você já está aí com essa informação no bolso. 326A, né? Arquivo incluído aí, né? A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortes por grupo de habitantes, ambos apurados por estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as informações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Ou seja, aqui a preocupação aqui do legislador em fazer o que? Gestão. Você não tem gestão sem informação. Então aqui ele está instituindo o que? Um sistema de informação, principalmente índice de mortos aí, definindo metas por estado, por município, por ano, detalhando cada dado desse levantado aí por esses órgãos, né? Parágrafo 1º. Objetivo geral, tá? 2018, tá? Objetivo geral do estabelecimento de metas é o final do prazo de 10 anos, isso pode cair na prova, prazo de 10 anos, reduzir a metade. Qual que é a meta? Em 10 anos, reduzir a metade, uma meta muito ambiciosa, né? A metade, no mínimo, o índice nacional de mortes por grupo de veículos e o índice nacional de mortes por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano
da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional da Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, né? Então nós temos aí o Penatrans, né? Então Penatrans, essa é uma sigla importante que você deve levar consigo na sua prova. Ele significa Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Ele visa o quê? Em 10 anos reduzir pela metade, no mínimo, o quê? O índice de mortes aí de vítimas fatais no trânsito, né? Bacana, né? Parágrafo 2º, ainda falando dessas metas, né? As metas expressam a diferença a menor em base percentual entre os índices mais recentes oficialmente apurados e os índices que se pretende alcançar. A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância, né? Então aí tem toda uma metodologia para se aferir essa meta, né? As metas serão fixadas pelo CONTRAN para cada um dos estados da federação e para o DF, mediante propostas fundamentadas do CETRAN, do CONTRADIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal no âmbito das respectivas circunscrições. Ou seja, ele está atribuindo o quê? Metas de redução de vítimas fatais e lesões aí para todos os órgãos e sistemas do Sistema Nacional de Trânsito, né? Em especial aí dos estados, né, que vão ter que trabalhar com isso. Então eles fazem a proposta via CETRAN ou Departamento da PRF para o CONTRAN validar, né? Quinto, antes de submeterem as propostas ao CONTRAN, o CETRAN, o CONTRADIF e o DPRF realizarão consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas, né? Parágrafo 6º. As propostas do CETRAN, do CONTRADIF e do Departamento da Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao CONTRAN até o 1º de agosto de cada ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e a exposição de ações, projetos ou programas com os respectivos orçamentos por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte. Então está aí para vocês. Então todos esses órgãos aí, até o dia 1º de agosto, deverão encaminhar as suas propostas de reduções aí para o trânsito, né? Encaminhar para quem? Para o CONTRAN, né? 7º. As metas fixadas serão divulgadas em setembro, então 1º de agosto ele encaminha para o CETRAN e em setembro serão divulgadas, né? Durante a Semana Nacional de Trânsito, né? A gente já viu aí, assim como desempenho absoluto e relativo de cada estado e do DF no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores em sítio eletrônico ou órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, né? Parágrafo 8º. O CONTRAN, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito definirá as fórmulas para a apuração dos índices que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos e fórmulas. Ou seja, né, para chegar nesse número tem que ter uma metodologia. Quem define a metodologia é o órgão normatizador, ou no caso aqui o CONTRAN. Os dados estatísticos coletados em cada estado do DF serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executiva de trânsito, que os repassará ao órgão máximo executivo de trânsito da União até o dia 1º de março por meio do Sistema de Registro Nacional de Acidentes e Estatística. Então nós temos o quê? Um Sistema Nacional de Registro e Estatística de Acidentes de Trânsito, tá? Muito importante este assunto aí, né? Vamos lá. Vamos lá, é um artigo que foi incluído aí que traz todo um plano de gestão sobre esse tipo de caso, né? Pode cair, esse aqui é um dos artigos importantes. Sobre essa aula eu vejo 2 artigos importantes, esse aqui que trata do Penatrans e outro artigo que eu acho importante é o artigo do leilão, que é o 326. Então são os 2 artigos importantes aí, que na minha opinião que pode ser cobrado apenas dessa aula. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado do DF compreende os coletados na circunscrição. Primeiro, quais são os dados? Primeiro, PRF, né, e pelo órgão executivo rodoviário da União, DENIT, pela Polícia Militar e pelos órgãos e entidades executivas, ou seja, DETRANS, né, e os DETRANS, pelos órgãos e entidades executivos rodoviários
e pelos órgãos e entidades executivas dos municípios, né? Ou seja, as secretarias municipais. Então, esses entes aí, essas pessoas aqui, esses componentes do Sistema Nacional de Trânsito têm a responsabilidade de elaborar esses dados estatísticos, né? O cálculo dos índices para cada estado e para o DF será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 31 de março de cada ano, com base nos índices parciais apurados no decorrer do ano. O CONTRAN, o CETRAN, CONTRADIV poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos, programas de desenvolvimento ou previstos com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos estados e para o DF, né? Vamos lá, parte final aqui, artigo 14, né? A partir da análise do desempenho que se refere o parágrafo 7º deste artigo, o CONTRAN divulgará também durante a Semana Nacional de Trânsito, ou seja, é uma semana importantíssima, né? 2 classificações ordenadas dos estados e do DF, uma referente ao ano analisado e a outra que considere a evolução do desempenho dos estados DF desde o início das análises, né? E a segunda, relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento das metas previstas no parágrafo 1º deste artigo, né? Então está aqui para vocês o PENATRAN, essa lei de 2018 aí, pode cair? Pode, né? São 2 artigos que eu considero importantes, né? Aliás, esse artigo do PENATRAN e o 329, né, 328 fala do leilão. São os 2 assuntos mais importantes dessa aula de hoje, das disposições finais. Só para fazer aí uma analogia para vocês terem uma ideia, eu estou nessa vida de legislação específica há muito tempo, né? E dificilmente é cobrado, tá? Alguma coisa sobre as disposições finais. Mas, como o meu propósito é sempre bater artigo por artigo, nunca se sabe o que vai passar na cabeça do examinador, o que vai vir, né? É igual o famoso bumbum de nenê, né? A partir da publicação deste código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedecerem os limites de peso e dimensões fixados na forma desta lei, ressalvados os que vierem a ser regulamentados pelo CONTRAN. Então, toda a nossa frota só pode ser fabricada se cumprir aqui os limites aí das nossas resoluções do CONTRAN, né? 328, vem comigo aqui. Esse aqui também é importante. Esse cara fala do leilão, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90,00. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma
artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o código de trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai fazendo a leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau, tchau.